vamos iniciar mais uma aula. Então, hoje será a apresentação do desafio, onde foram 5 grupos, cada um com seus temas individuais, e o primeiro desafio da matéria de educação nutricional. Então, vamos lá. Primeiro grupo, Bianca, Gabriele, Francine e a Júlia aí, né, que a gente vai verificar aí se ela consegue entrar. Vou compartilhar aqui a tela. E aí vocês só verificam para mim, por favor, se vocês conseguem ver. Tá aparecendo para vocês? Sim. Sim. Aham. Deixa eu dar uma assistida. Vai. Aí. Eu acho que a tela congelou. Tá aparecendo, tá aparecendo tudo piscando para mim. Aqui também. Então, calma aí. E agora? Ainda continua. Mas tá dando para ver. Dá Tá dando para. para ver agora? Tá. Então vamos lá, pessoal. Hoje a gente vai. Nada mais é do que se vocês estivessem apresentando, né, em um local, uma empresa contratou para vocês para falar, né? O tema foi baseado no guia para as crianças até 2 anos de idade. E aí o subtema, né, desse projeto é a cozinha em casa, né, e alimentação saudável adequada. E aí vocês podem se organizar e só me avisar para eu ir passando aqui o slide, tá? Show. Pode começar? Pode. Boa noite. Nós somos o grupo Bianca, Gabriele, Francine e Júlia, que não está presente agora. E o nosso tema ficou com cozinhar em casa, alimentação saudável e adequada. Pode passar, Carla. E a gente queria começar falando sobre os itens importantes para uma alimentação saudável. No guia alimentar de crianças, para as crianças brasileiras, fala sobre vários itens muito importantes para uma alimentação saudável. E a gente colocou alguns deles como os principais, e são mais vistos, assim, são questões que devem ser tratadas. E essa frase aqui que a gente iniciou eu achei bem interessante. Cozinhar a refeição da criança e da família traz benefícios para a saúde e para a economia da casa. Como outras atividades que consomem nosso tempo durante. Acho que cortou alguma coisa ali. Cortou uma frase. Deixa eu olhar aqui no meu. Como outras atividades que consomem nosso tempo durante o dia, como cuidados com a criança e trabalho fora de casa, tornar essa atividade diária mais prática é importante para evitar cair na armadilha da comida pronta ou ultraprocessada. E a gente vê isso como assim, uma coisa que tem acontecido muito entre as pessoas, e cozinhar se organizar na cozinha e cozinhar com as crianças, com a família, traz muitos benefícios. E geralmente sempre foi muito visto em que a mulher, a mãe, sempre tinha que cozinhar na casa, né? Então, mas esse paradigma tem que ser quebrado, porque o cozinhar é importante para toda a família, para todas as pessoas, principalmente por uma inclusão das crianças, para que elas cresçam aprendendo uma nova prática. E isso é muito importante
para poder cortar essa ideia de que o prático, a comida rápida, é melhor. E aí, quais são as vantagens de cozinhar em casa? São várias, mas a gente citou 5 que são, assim, as mais importantes. Primeiro, a economia. Você vai economizar drasticamente, você vai economizar bastante se você cozinhar em casa. Segundo, você compartilha bons momentos com os familiares e com os amigos. E aí entra a parte de incluir a criança, você vai incluir a sua família a criar boas memórias. Você relaxa, você se desliga do mundo à volta e foca naquilo ali, foca na sua família, foca na refeição que você está fazendo. Você se alimenta de uma forma mais saudável, escolhendo melhor os alimentos, e você estimula o seu cérebro. Aí tem umas imagens ilustrativas, mostrando a felicidade das crianças, da família. Pode passar. E aí teve uma frase que eu achei bem interessante no guia. Cozinhar em casa não é voltar no passado, é viver no presente e cuidar do futuro. E nada melhor do que cuidar organizando, né? Quando a gente se organiza, o futuro vai bem. Então, organizar o que a família vai comer durante a semana. Então, o planejamento semanal do que a família irá comer durante a semana é um fator importante para uma alimentação saudável, pois assim podemos desfrutar dos alimentos da safra e não cair na armadilha da falta de tempo. Porque muitas vezes o que acontece? É aquela coisa, né? Ah, não deu tempo, eu estava ocupada, eu estava trabalhando, e aí eu não consegui preparar, eu não consegui me organizar. Às vezes tem aquela coisa, né, do horário de almoço, e a pessoa chega em casa, não consegue, não dá tempo de preparar uma coisa mais elaborada, e aí cai na armadilha das comidas mais rápidas, né? Que nem sempre são saudáveis. E aí, a organização desse planejamento, esse planejamento semanal ou mensal, vai auxiliar numa alimentação mais saudável, porque você vai conseguir saber quais os alimentos estão na safra, quais são mais frescos, quais os alimentos que você pode comprar agora, que você pode consumir agora. Você consegue fazer um planejamento de um cardápio mais elaborado, que chame mais atenção da família, que chame mais atenção das pessoas à volta. E isso vai ser importantíssimo para um crescimento, para uma vida alimentar mais saudável, mais bem nutrida. Quando não é possível organizar com antecedência, é importante que nas compras possamos priorizar legumes coloridos, vegetais e frutas que podem ser intercalados nas refeições, ajudando a montar um prato agradável e nutritivo. E isso é principalmente para criança, né? Porque um prato que é agradável vai trazer essa atenção para a criança e vai fazer com que ela consuma esse alimento com mais vontade, ela tenha vontade de comer aquela comida, e também nas pessoas à volta, né? Você chama atenção, o olhar vai chamar atenção e já vai liberar hormônios que vão fazer com que você tenha vontade de comer, e você vai se sentir feliz comendo, mas se não tiver como organizar, é legal que a gente priorize mesmo comprar legumes coloridos, os vegetais, as frutas, e aí durante as refeições você pode acrescentando, né? Você faz uma refeição às vezes simples, mas você acrescenta um legume, um vegetal, e você transforma aquela alimentação em uma alimentação mais bonita e mais nutritiva. E as crianças, elas vão poder desfrutar da mesma preparação, da mesma refeição? Desde que a refeição seja saudável e o mais possível, assim, in natura, sim, a refeição pode ser a mesma, atentando também para a idade da criança e seu desenvolvimento nutritivo. Então, a gente sabe que a criança na introdução alimentar, ela precisa de uma comida mais específica, uma comida separada, precisa ser feito exatamente para ela, e isso não tem discussão, né?
Mas quando a criança vai crescendo, sim, ela vai se alimentando com a mesma comida que o adulto. Mas é importante também a gente verificar o que a gente está comendo e se a criança, e se isso vai fazer bem para a criança, se a criança vai conseguir mastigar aquele alimento, se ela vai conseguir digerir aquele alimento. Mas sim, vai poder ter fazer essa refeição junto com a família, vai poder desfrutar dessa preparação, dependendo sim da sua idade. E o importante é que seja o mais natural possível, né? Para que essa criança seja mais bem nutrida. Pode passar. Planejamento de compras e higiene da comida. Bom, depois do planejamento semanal alimentar, é importantíssimo o planejamento e a execução das compras, por vários motivos. A garantia de alimentos saudáveis e frescos, porque você vai ter contato com os alimentos que você vai comprar. Evita o desperdício, porque como você fez um planejamento, você vai saber o que você precisa, o que você não vai precisar. Garantia de quantidade e qualidade dos alimentos, porque você fez o planejamento, então você sabe a quantidade que você vai necessitar durante essa semana ou durante o mês, entre muitos outros benefícios. A higiene dos alimentos é um fator importante para evitar contaminações, doenças e etc. O cuidado com a higiene na cozinha envolve 4 aspectos: qualidade da água, que caso a água seja fornecida por uma rede pública de abastecimento, é só filtrar, que ela já vai estar favorável ao uso. Mas em locais onde não há esse tratamento, é necessário que ela seja filtrada e tratada com uma solução de hipoclorito de sódio. E depois disso, você pode consumir e utilizar para o preparo normalmente. A lavagem das mãos e antebraços, antes de preparar e ofertar a comida à criança, é importantíssimo lavar bem as mãos e os antebraços com água e sabão, enxaguar e secar com papel toalha ou pano limpo, para que não haja uma outra contaminação. A limpeza de utensílios e superfícies, porque todos os utensílios que terão contato com o alimento pode ser que também seja contaminado ou contamine o alimento. Então, é necessário que ele seja lavado, enxaguado com água corrente e limpa. As esponjas, que também têm contato e tudo mais, é importante que ela seja guardada no lugar seco, para que não tenha contaminação com água, nem nada com micro-organismos, e que seja trocada de semana em semana. E evitar secar as louças com pano de prato e deixar secar naturalmente para que também não haja contaminação. E, por último, a higienização dos alimentos, que envolve descartar folhas e partes estragadas, para não poder contaminar o restante do alimento, lavar todas as frutas, legumes e vegetais em água corrente, tratada, folha por folha, para que seja possível a retirada de qualquer bicho, parte estragada, contaminada, podre, e por assim. E os que serão consumidos crus e com casca, deixar uma bacia para que seja coberta com uma solução colorada e que seja por uns 10 a 15 minutos e logo assim enxaguar para que ela seja limpa de uma vez e possa ser consumida. Pode passar. Eu vou falar sobre a amamentação, mesmo quando a mãe volta ao trabalho e a criança na creche. Hoje em dia, muitas das mulheres, as mães, elas assumem uma parte ou total despesa da casa. E com isso vem a obrigação de retornar ao trabalho depois do nascimento da criança. E nesse momento é essencial o apoio do pai, familiares, amigos e até do pessoal, dos colegas de trabalho. Uma parte das mulheres mulheres trabalhadoras, fazem uso do direito à licença maternidade. Já a outra parte está inserida no mercado informal de trabalho. E essas leis acabam não protegendo essas mulheres que não estão inseridas
e elas acabam sendo vulneráveis ao desmame precoce, tendo que se dividir entre a maternidade e ao trabalho. Em alguns casos, é possível manter a amamentação se o retorno ao trabalho for antes da criança completar 6 meses. O leite materno é o melhor alimento em crianças menores de 6 meses. Calma aí. E não deve ser substituído por águas, chás, suco, mingau ou qualquer outro preparo à base de leite. Se a mãe retornar ao trabalho após os 6 meses, a criança ela deve ser amamentada até os 2 anos ou mais. E iniciar a alimentação de acordo com a recomendação do guia que a gente está estudando, que é o Guia Alimentar para Crianças Brasileiras Menores de 2 anos. Aí aqui tem 4 dicas para as mães para a amamentação quando voltar ao trabalho, que é amamentar quando for levar ou buscar a criança na creche ou em um local onde o bebê fica sob os cuidados de outra pessoa. Amamentar no intervalo, se ela for em casa, ou se ela morar perto do trabalho, ou perto do local onde a criança ficar. Retirar o leite e armazená-lo para se ofertar quando a criança precisar, que o leite materno ele pode ficar até 15 dias congelados, e retirar e armazenar o leite em um local de trabalho ou na creche, caso haja condição para isso. A entrada da criança na creche. A entrada da criança na creche é um momento importante para a socialização da criança. É necessário que os pais entendam que esta criança está sujeita aos novos hábitos, costumes, novos horários, e é a socialização para que a criança entenda novos costumes e culturas. Para uma melhor adaptação da criança, quando a melhor adaptação da criança, quando ela for submetida à creche ou escola, é fundamental que os pais conversam com a equipe da escola ou da creche sobre o hábito alimentar da criança, sobre a preferência, sobre a intolerância e sobre a alergia, caso a criança tenha. Pode passar. A tela congelou aqui para mim, mas eu vou olhar aqui no meu. A criança que não quer comer. Primeiramente, a gente pode falar sobre a família que acha que a criança não quer comer, mas na verdade ela está passando por um processo de seletividade. Ela chegou a uma fase em que ela começou a escolher o que ela quer comer ou não quer comer. E quando ela rejeita um alimento, por exemplo, a cenoura, ela não aceita, mas de outra forma que você... Tipo, ela não aceita de uma forma que você vai oferecer, mas se você oferecer de outra forma, pode ser que ela aceite. Então, isso é uma coisa que a gente precisa entender, que a gente precisa analisar, porque a criança passa por esse processo. E é importante ter paciência no horário das refeições, respeitar os sinais de saciedade da criança e evitar comportamentos que possam piorar a situação, como forçar a comer, não deixar sair enquanto não acabar de comer, brigar ou bater. Isso é importantíssimo. É nessas horas que a criança vai criar o hábito de se sentar e gostar de estar ali e realmente degustar aquele alimento. Então, se a gente não tiver a paciência, se as mães, os cuidadores não tiverem a paciência de respeitar os horários da criança, respeitar a quantidade que ela consegue comer, isso vai acabar danificando essa criação do hábito dessa criança, né? Então, é importante jamais forçar a criança. A gente escuta muito a mãe falando, tipo, se você não comer, eu vou te dar uma coça, ou eu vou te prender dentro do banheiro, ou você vai ficar sem brincar,
ou alguma coisa assim, e isso acaba trazendo muitas vezes transtornos para a criança, né? E ela acaba sentindo que a hora de comer é uma hora de medo, é uma hora de uma sensação que não era para a criança sentir. E é importante que, se a criança recusar as refeições primordiais, como almoço e jantar, não seja oferecido nenhum lanche como substituição, já que a criança aprende que, quando ela rejeita comida, ela vai receber outro alimento em troca. E a gente vê muito isso, né? A criança não almoça ou a criança não janta, e os pais já logo, os cuidadores, já logo ofertam biscoito, todinho, iogurte, e a criança se acostuma a isso. A criança já entende que se ela não quiser comer aquilo ali agora, ela vai receber outra coisa que ela gosta em troca. E às vezes esse alimento não vai ser tão nutritivo quanto o almoço, o jantar. E isso acaba fazendo com que isso realmente aconteça. A criança não queira comer. Então, tem que prestar muita atenção nisso também. E a exposição massiva à propaganda de alimentos. Hoje em dia, as crianças estão, assim, sendo bombardeadas demais com propaganda de alimento, e isso assim, tá transformando as crianças em máquinas da indústria, né? Máquinas de consumo da indústria. E a exposição das crianças às propagandas de alimentos, que por maior parte das vezes não são tão saudáveis e recomendadas, atrapalha e causa um conflito entre a introdução e reprodução alimentar e as vontades da criança. Então, às vezes, os pais fizeram uma boa introdução, houve uma introdução alimentar correta, mas quando essa criança começou a entender e começou a visualizar alimentos na televisão, no tablet, vendo propagandas, ou às vezes na rua, ou às vezes vendo alguma propaganda no mercado, ela se sente atraída e piora quando essa criança entra em contato com esse alimento, né? Então, isso acaba atrapalhando essa reprodução alimentar da criança. Então, é importante que a gente preste atenção no que a criança está assistindo, no que a criança. Em qual contexto a criança tá inserida, para poder a gente não deixar que essas coisas, essas propagandas atrapalhem a construção de um hábito alimentar. E uma estratégia fundamental para proteger a criança do uso excessivo de mídias e tecnologias digitais é controlar o tempo da tela, né? Chamado tempo de tela. Recomenda-se que a criança menor de 2 anos não tenha acesso a equipamentos como TV, tablet e celular. E a gente vê que isso não é muito seguido hoje em dia, né? Mas é importante que a gente prive o máximo possível para que até os 2 anos, que é onde a criança vai criar mesmo esse hábito alimentar, ela seja criada prestando atenção no que ela está comendo, na hora que ela está comendo, o jeito que ela está comendo, o que ela está comendo, e seja numa mesa, seja com a família, seja com outras pessoas, para que assim também ela faça na escola, né? Quando ela for para creche, quando ela for para escola, ela vai se sentar com os coleguinhas, ela vai conseguir comer, e isso não vai atrapalhar, não vai causar nenhum dano. E às vezes, se é uma criança que já tem esse hábito de só comer assistindo televisão ou mexendo no celular, é importante que seja reeducada, essa criança seja reeducada para que ela possa degustar mesmo o alimento e esse hábito alimentar possa crescer. Então, resumindo, a gente precisa ter um planejamento, é necessário que haja um planejamento sobre o que as pessoas vão comer, sobre quando as pessoas vão comer, sobre como nós vamos higienizar os alimentos, as mãos, como a gente vai ofertar esses alimentos e assim a gente criar um hábito alimentar adequado e totalmente saudável, o mais saudável possível. E é isso.
Então, vamos lá. Parabéns, meninas. Foi, sim, bem... Acabou estendendo um pouco o horário, mas falou, né, o que é necessário. Dependendo do local que vocês vão exemplificar, às vezes a linguagem está até mais rebuscada, mas dá para entender. As mães, de uma forma ou outra, vocês se conectaram. Vocês, por exemplo, não sei se vocês colocaram um trabalho, mas é uma forma de como o que vocês iriam fazer, por exemplo, entregar folder, sei lá, alguma coisa para se comunicar, deixar Sim, alguma coisa. isso a gente não colocou, mas a ideia seria transformar esses slides em folder Ah, e show. minimizar, colocar em uma linguagem Uhum, mais acessível, mais isso. que as pessoas entendam, Uhum. e transformar, né? Levar isso tudo para um folder para as pessoas terem acesso mais vezes e sempre, né? E entender melhor o que está sendo tratado. Tá, perfeito. Perfeito, muito bom. Aí depois eu vou pedir para vocês enviarem o trabalho escrito lá para o meu e-mail, tá? Já Ok? enviei. Então tá Uhum. bom. Então tá bom, meninas. Muito obrigada, tá? Meus parabéns, estão de parabéns. Foram, assim, objetivas e explicaram bastante. Então, assim, dependendo do local, realmente precisa de uma explicação, né, mais detalhada, e dependendo do local, vai entender essa linguagem, né, mais técnica. Então vamos lá, pessoal. Quem do próximo grupo aqui que já está preparado? Daniela, tá aí? Arielle, Daniela, Jéssica, João e Rafaela? Eu tô. E aí, seu grupo tá todo mundo aí? Rafaela travou. Tá me Rafaela? escutando? Eu tô ouvindo. Show. Tô Aqui mandando também. mensagem pra ela. O dela travou. Tá faltando a Jéssica também, que o dela ela não tá conseguindo entrar por causa da internet dela. Tá, então vamos pro próximo grupo. Tá aí? Amaro, Beatriz, Kesley, Anca? Sim, Sim, Vamos? Pode ser esse grupo? pode. pode. Então vamos lá. Já estou aqui preparando, já a hora que vocês quiserem podem iniciar. Tá dando para visualizar aí? Sim. Então vamos lá. Já trocou o slide, Carla? Já tá aparecendo para vocês, não? Não, pra mim tá Não, aqui aparecendo tá o do outro antigo. grupo ainda. É. Então calma aí, peraí. Só um minutinho. Uhum. Deixa eu colocar aqui, volto para cá. Foi agora? Foi. Ainda não. Foi? Pra mim, não. Vê se vai atualizar aí. Ainda não. Pra Hã? mim, agora foi. Foi. Ué, aqui voltou o slide do outro grupo de novo. Agora foi. É porque demora um pouquinho. Foi sim. Então vamos lá, pode ficar à vontade. Podemos? 15 minutos. Pode, 15 minutinhos aí para vocês. Então, boa noite, galera. O nosso grupo vai falar do conhecimento dos alimentos e os grupos alimentares. A gente sabe que até os 6 meses, o leite materno é o único alimento necessário para a criança. Mas a partir dos 6 meses, a gente vai introduzir outros alimentos. E aí começa o conhecimento da criança. E o que a gente tem que fazer? Nos primeiros 2 anos de vida, a escolha dos alimentos tem que ter uma atenção bem especial, porque nesse período
os hábitos alimentares estão sendo formados. E é essencial que tanto a criança quanto o adulto participe dessa escolha de alimentos, porque às vezes a gente acha mais fácil dar um biscoito, dar uma guloseima, porque é mais fácil de comer, é mais prático de dar, mas a gente não lembra das frutas, que também são saudáveis, né? E a gente deve optar por elas. E às vezes também acontece da criança não aceitar um determinado alimento, e a gente não pode desistir de oferecer, porque quanto mais a gente oferece, tem mais chance da criança aceitar esse alimento. E para que a criança goste de uma variedade de alimentos, é importante apresentar a ela uma diversidade bastante vasta de alimentos saudáveis que a gente pode obter, seja tradicionalmente consumido pela família ou que esteja disponível na nossa região. Então, é por isso que é importante conhecer um pouco melhor os diferentes tipos de alimento. Pode passar, Carla. E aí, o Guia Alimentar para a População Brasileira classifica os alimentos em 4 categorias, de acordo com seu processamento. A primeira categoria são os alimentos in natura ou minimamente processados, que são os alimentos obtidos diretamente das plantas ou dos animais, sem sofrer nenhuma alteração após deixar a natureza. E aí a gente tem como exemplo dessa categoria leguminosas, cereais, raízes e tubérculos, legumes, verduras, frutas, carnes e ovos, leite, amendoim, castanha e nozes. E é importante que a maior parte dos alimentos ofertados para essas crianças sejam esses alimentos, porque são os alimentos que promovem mais saúde, são mais ricos em nutrientes, promove o fortalecimento da agricultura familiar, estimula a tradição de transmitir, né, receitas, os hábitos alimentares daquela família. E a gente também tem, dentre esses alimentos, alguns que não são recomendados para crianças, como café, erva mate, chá verde, chá preto, porque por conter cafeína, eles podem causar alguma irritabilidade, atrapalhar a qualidade do sono da criança e impedir a absorção de nutrientes que são muito importantes no desenvolvimento ósseo da criança, né? Como ferro, cálcio, zinco. Pode passar, Carla. Pronto. Estão me ouvindo? Estou. Antes de entrarmos na parte dos alimentos processados e ultraprocessados, nós temos que ter um entendimento do que é um alimento in natura, né? Que é aquele obtido diretamente das plantas ou dos animais que não sofrem qualquer alteração após deixarem a natureza, né? Que é aquele que traz mais benefícios para o nosso organismo, né? Que é onde nós encontramos a perfeição dos nutrientes e tudo que realmente nós precisamos para que tenhamos uma vida mais saudável e controlada, né? Esse processamento de alimentos tem início desde o início da humanidade, né? Que tinha como o padronizamento de conservar os alimentos por mais tempo possível devido a fatores de sobrevivência, né? Em questões climáticas, também em questão de lugares que certos alimentos já teriam falta, então a agregação de sal, né, exposição ao sol, o açúcar nesses alimentos tornaram com que eles pudessem ter mais tempo, mais vida útil, né? Embora essas coisas também tiram alguns nutrientes, né, e impossibilitam a absorção completa do nosso organismo nos fatores assim mais adequados e saudáveis do que nós precisamos. Como nós vemos, os alimentos processados, eles promovem essa ideia de agregar durabilidade aos alimentos in natura, né? Temos também, pode passar o slide, por favor? Uhum.
temos os alimentos ultraprocessados e processados, porque eles têm, assim, uma diferença, aonde você tem um processado que promove uma durabilidade no produto in natura, e o ultraprocessado que tende o quê? Facilitar a vida da pessoa no consumo não com muita qualidade. Ou seja, são técnicas que agregam aquele produtozinho que a gente pega lá desde a terra, ou aquele inocente animalzinho, e traz uma oferta não tão favorável para o nosso organismo, né? A gente pode ter um exemplo assim, a gente pode imaginar, nós temos uma espiga de milho, né, que é o nosso produto in natura, nós temos uma lata de milho, né, da marca Quero, que todo mundo conhece, né, até chamativo, Quero. A pessoa já se encanta com essa lata e leva. Então, nós temos ali o milho em conserva, né, bonitinho, abre o cobridor, fica ali perfeitinho. E o ultraprocessado, nós temos o famoso fandangos, um saquinho de pipoca de milho, né, que a garotada ama. Então, nós temos um produto in natura, que traz vários benefícios, nós temos um produto processado que é em conserva, né? E temos ultraprocessado que é um salgadinho. E nisso se diferencia o quê? A agregação de valores nutricionais naquilo que agrega ao organismo do ser humano. Acabou, Amaro? Sim? Agora é quem? Bia? Sou eu, pode passar. Ah, tá. Bom, outra categoria são os alimentos ultraprocessados, que são alimentos produzidos pela indústria por meio de várias técnicas e etapas de processamentos, na qual levam muitos ingredientes, como sal, óleo, açúcar e alguns aditivos, como corantes, conservantes, adoçantes, aromatizantes. E alguns exemplos desses alimentos são os refrigerantes, bebidas com adoçantes, bebidas prontas à base de frutas, sorvetes, chocolates, balas, salgadinhos, hambúrguer, pizza, biscoitos, entre outros, né? Porque existem vários alimentos ultraprocessados. E sem contar que o consumo excessivo desses alimentos pode causar problemas como hipertensão, diabetes, obesidade, doenças cardíacas, câncer, e por isso devemos evitar o consumo desses alimentos, principalmente as crianças, pois o consumo desses alimentos pode fazer com que eles não tenham interesse por alimentos in natura ou minimamente processados futuramente. E ainda mais que eles ainda estão formando seus hábitos alimentares. Então, a melhor escolha é sempre os alimentos mais naturais possíveis. Pode passar, por favor. Eu vou falar um pouquinho sobre os aditivos alimentares e o que são, né? São substâncias químicas que são adicionadas em alimentos ultraprocessados. Como Bia falou lá em cima, são os corantes, conservantes, aromatizantes. E embora cada substância dessa utilizada nos produtos passe por testes e tem que ser aprovados pelas autoridades sanitárias, os efeitos cumulativos da exposição desses vários aditivos nem sempre são conhecidos. Então, a gente pede para evitar, né? Não só as crianças, como os adultos. E os adoçantes não são recomendados para crianças. E os resíduos de agrotóxicos também estão presentes em alimentos ultraprocessados, por isso devem ser evitados. E é isso. Aí embaixo tem uma figura falando de alguns aditivos, os que a gente costuma encontrar bastante em alimentos. Mais alguma coisa, pessoal? Não. Não. Numa dinâmica, enfim, vocês podem. Não sei se vocês colocaram um trabalho escrito, mas vocês abordariam de que forma? Exemplificando para as pessoas. Tudo bem que a Mari exemplificou, por exemplo, o milho, mas vocês iriam exemplificar mais de alguma forma ou só dessa forma?
entregaria algum tipo de lembrete, enfim, alguma coisa? Pode falar, gente. Eu acho que a gente podia fazer um lembrete, tipo, colocando alguns alimentos que tem costume, geralmente, da maioria comer, e mostrar que nesses alimentos os tipos de aditivos que tem. Ah, legal. E o quão prejudiciais eles podem ser para a saúde, né? Eles podem ser, não, eles são. Eles são. Isso. E muito importante focar, né? O problema lá, lembra? Situação problema, que vai levar e vocês, né, falarem em tópicos, né? Como vocês falaram aí, dos alimentos que vão auxiliar, dos alimentos que vão acarretar essas patologias. E o principal, acho que ficou faltando aí, por exemplo, vocês mostrarem no rótulo. Por exemplo, ensinar um pouco a pessoa a entender o rótulo de forma básica. De forma básica. Não precisa. Que aí vocês já citaram o que os conservantes, o que são processados, ultraprocessados, e aí demonstrar No de rótulos, como que repente, eles são nomeados, né? mostrar, ó, esse rótulo aqui, ó, olha quantos ingredientes. Então, quanto mais ingredientes, mais o quê? Ultraprocessado é o alimento. Os primeiros ingredientes determinam o quê? O que tem a A maior maior quantidade. no alimento. Então, se o segundo ingrediente, açúcar, xarope de glicose, significa a mesma coisa, é o que determina a quantidade maior do produto, né? Então, assim, só finalizar um pouco, porque às vezes as pessoas, gente, isso pra gente é uma bobeira, é banal, mas as pessoas têm muita dificuldade, não sabem realmente O que que interpretar é aquilo, né? exatamente. Então, eu acho que é uma coisinha, um detalhezinho aí que vocês podem encaixar dando um tchan aí no trabalho quando vocês apresentarem. Tá show? Eu acho que seria Show. válido também a gente falar sobre incluir as crianças na hora de fazer compra e Isso, mostrar o perfeito, que deve e o que não deve. perfeito. Muito bom, muito bom. Perfeito. Parabéns, o grupo 2 está de parabéns e falaram, né, uma linguagem mais que as pessoas possam entender. Obviamente, tem algumas palavras que, dependendo, as pessoas não entendem, mas que vocês tentaram abordar, exemplificou, né, mostrando que é in natura, do alimento processado e ultraprocessado, então exemplificou, então estão de parabéns, tá bom, pessoal? Vou Obrigada. pedir para Obrigada. vocês, quem não enviou, ou enviar o trabalho lá para o meu e-mail, tá? A gente já enviou já. Então tá ok. Bom. Então, próximo grupo, pessoal, o próximo grupo que já Carla, tá aqui. Oi. pode ser a gente, só que a Jéssica, ela mora na zona rural, né? E ela tá com dificuldade, tá caindo toda hora. Ela tá tentando, mas como ela é mais pra frente, a gente pode começar aí esperando ela ir tentando? Pode. Vou Então, tá colocar bom. aqui, então. Peraí. Tentar não. Quem tenta não consegue. Deixa eu fazer aqui, peraí. Eu tenho que cancelar. Tem que cancelar aqui, colocar aqui. Peraí. Vê se está aparecendo aí para vocês. Pra mim, não. Não. Calma aí. Apareceu e sumiu. Deixa eu ver se vai, que às vezes demora um pouquinho. Verifica aí, pessoal, se vai aparecer, por favor. Apareceu? Para mim ainda não. Pra mim também não. Nem para mim.
Então, deixa eu testar aqui de novo, calma aí. Vê se foi. Espera só uns 2 minutinhos, peraí. Um minutinho. Apareceu? Não, para mim não. Apareceu? Para mim ainda não. Não. Também não. Não sei o que tá vendo aqui. Calma aí. Vê se foi agora, acho que agora foi. Parece Agora que vai. Tá preto aqui. O meu não entrou ainda não, ainda tá preto. o meu Ah, é Foi. Agora entrou. Pode? Pode? 15 minutinhos. Tá bom. Vou tentar ser breve. Esse tema é longo. Boa noite. Nosso tema é a amamentação, com base no Guia Alimentar para Crianças Brasileiras Menores de 2 anos. Pode passar, tá? Carla? Pode? Não, Pode é que eu tô passar. passando. É que eu tô passando. Ah, tá. Tá Desculpa. demorando um pouquinho aí. Tá bom. Tá. Como no próprio guia diz, o primeiro alimento, né, é o leite materno, e ele é único e inigualável. Ele é ideal, pois é totalmente adaptado para as necessidades da criança, e os benefícios vão ser colhidos até a vida adulta. Ele é produzido naturalmente pelo corpo da mulher, é o único que contém anticorpos e outras substâncias que protegem a criança de infecções comuns enquanto ela estiver sendo amamentada, como diarreias, infecções respiratórias, infecções de ouvidos e outras. Pode passar. Já passei, vê se apareceu já. Não apareceu ainda não, mas tá. Os primeiros anos de vida são os mais decisivos para o crescimento e desenvolvimento da criança, com repercussões ao longo de toda a vida do indivíduo. Quando a criança se alimenta diretamente no peito, recebe vários estímulos que ajudam a se desenvolver, como a troca do calor, cheiros, sons, olho no olho e toques. Pode passar. Aí vem a recomendação, que é para que ela seja amamentada já na primeira hora de vida, e por 2 anos ou mais, sendo que nos primeiros 6 meses é que seja exclusivo, somente leite materno. Nenhum outro alimento precisa ser ofertado, enquanto estiver amamentação exclusiva, nem líquido, água de coco, chá, qualquer outro alimento como papinha e mingau. Pode passar. Rafinha. A oferta de outros alimentos antes de 6 meses, além de desnecessária, pode ser prejudicial, porque aumenta o risco da criança ficar doente e pode prejudicar a absorção dos nutrientes, como ferro e zinco. A partir de 6 meses de vida, deve ser introduzida a alimentação complementar. Não tem um... Peraí, gente, estou perdida. Não tem um tempo estabelecido exatamente para o fim da amamentação. Ela pode durar enquanto a mulher ou a criança, né, desejar. E se não houver prejuízo para ambas. Pode passar. Estão me escutando? Então, Boa noite. Por que amamentar é tão importante? Então, porque faz bem à criança. O leite materno protege contra diversas infecções, como a diarreia, pneumonia e infecção de ouvido. E caso a criança também adoeça, a gravidade da doença tende a ser bem menor. O leite materno também pode prevenir contra doenças do futuro da criança, como a asma, diabetes e até a obesidade.
porque faz bem à saúde da mulher também. A amamentação auxilia também na saúde da mulher, como prevenção de algumas doenças, reduzindo as chances de desenvolver no futuro câncer de mama, de ovários e também de útero. Também ajuda a prevenir diabetes tipo 2. Além disso, a amamentação pode fazer bem para a saúde mental da mulher, aumentando sua autoestima e autoconfiança, elementos importantes no dia a dia, porque promove o vínculo ativo também. A amamentação é um ato de interação profunda entre a mulher e a criança, com muitas trocas, sendo geralmente prazeroso para os dois. Sendo assim, a amamentação aproxima mãe e filho, ou também filha, porque é econômico. Amamentar a criança com leite materno é muito mais barato do que alimentar com outros leites, pois o leite é produzido pela própria mãe, não exige preparo, com economia de tempo, água e também o gás. Além disso, não amamentar pode gerar gastos extras, já que a criança não amamentada adoece muitas vezes. Porque faz bem à sociedade. Crianças bem amamentadas e saudáveis têm maiores chances de alcançar seu potencial máximo de inteligência, resultando em adultos com maior capacidade para o trabalho, o que contribui muito para o desenvolvimento do nosso país. Porque faz bem para o planeta. A amamentação contribui diretamente para a sustentabilidade ambiental e segurança alimentar e nutricional também. O leite materno é produzido naturalmente, não é industrializado e produzido sem poluição e sem prejuízos aos recursos naturais. Pode passar. Como o leite materno é produzido? Durante a gestação, as mamas passam por transformações para produzir o leite. Nos primeiros dias, a produção de leite é pequena, mas suficiente para atender às necessidades da criança recém-nascida. Em geral, no 3º ao 5º dia após parto, costuma ocorrer descida do leite, ou apojadura, como chamam os especialistas. É quando as mamas ficam maiores e as mulheres passam a produzir mais leite. O leite dos 7 dias após parto é classificado como colostro. O colostro ele é rico em proteína, minerais e outros fatores imunológicos, fornecendo ao recém-nascido grande quantidade de anticorpos maternos. Pode passar para mim, Carla. Pode passar. Não, já passei. Passou? Passa mais um? Não, é porque é que demorou a carregar. Tá. Agora que carregou. É importante saber que durante uma mamada, apenas parte do leite estava guardada no peito. A maior parte é produzida enquanto a criança está sugando o peito. A quantidade de leite que a mulher produz depende principalmente de quanto... Não, de quando está sendo consumido ou retirado da mama, pela criança da mama. Quanto mais vezes a criança for ao peito, mais leite consumir, mais leite a mulher vai produzir. Pode passar. Agora é a Arielle, eu acho. Todo leite materno é de boa qualidade, independente do aspecto. A cor e a composição do leite podem variar dependendo da dieta da mãe e também no momento da mamada. O leite materno pode variar também de sabor de acordo com a alimentação da mulher. Por meio do leite materno, o bebê entra em contato desde cedo com os sabores dos alimentos ingeridos por sua mãe, o que influencia positivamente as reações da criança quando ela começa a recebê-los a partir dos 6 meses. Para completar os nutrientes do leite, é importante expor a criança ao sol diariamente, para estimular a produção de vitamina D pelo organismo. Pode passar. Como prevenir problemas durante... Tá bom, aqui carregou. Como prevenir problemas durante a amamentação? Cuidar para que a posição e a pega sejam adequadas. A mulher pode amamentar de diversas posições, que pode ser sentada, recostada, deitada, ou em qualquer outra posição que seja agradável, familiar e a mais adequada também no momento.
É importante que a mãe e o bebê se sintam bem confortáveis com o momento. A amamentação não deve doer. Se a mulher sente dor ao amamentar, deve observar se a criança está fazendo a pega como deveria. A dor pode ser um sinal que a pega pode ser bem melhorada. Iniciar o mais cedo possível, de preferência na primeira meia hora de vida do bebê. Independente do tipo de parto, a criança recém-nascida deve ficar em contato pele a pele com a mãe, ou seja, o bebê em cima da criança, sem panos, roupas, entre eles. A amamentação, logo após o parto, libera hormônios que ajudam na descida do leite e na diminuição do sangramento pós-parto e protege também a criança contra micróbios que podem lhe fazer mal. Ter atenção no período da descida do leite também é muito importante, que em torno do terceiro ou quinto dia pós-parto costuma ocorrer a descida do leite, mas ela pode ocorrer antes ou depois. Nesse período, a mãe começa a produzir muito leite e, geralmente, a produção vai além de que a criança consegue mamar. Por conta disso, é comum a mãe ficar com as mamas cheias, pesadas e bem desconfortáveis. Em algumas situações, a mãe deve fazer a retirada de um pouco de leite, que facilitaria que a criança mame com mais facilidade. Dar tempo suficiente para o bebê sugar em uma mama antes de passar para outra. O tempo que a criança fica no peito varia de criança para criança. Pode variar até na mesma criança, depende de fatores como a fome, o humor, na hora de mamar. Em locais mais quentes, a criança pode querer mamar mais vezes, por causa da sede. O importante é que a mãe respeite o ritmo da criança. Amamentar sempre que a criança pedir. Para atender todas as necessidades da criança, inclusive emocionais, recomenda-se que a amamentação ocorra sempre que a criança quiser, sem horários nem intervalos pré-definidos. A mãe sempre tem que ficar atenta aos sinais da criança, como fazer movimentos com a boca e as mãos. Pode passar. Como facilitar a amamentação? É importante cuidar da saúde da mulher. A saúde física e mental da mulher é de extrema importância e é preciso cuidar dela. Aspectos como a alimentação, a hidratação e o descanso merecem atenção redobrada. Durante a amamentação, a mulher costuma sentir mais sede e fome. O ideal é que ela seja acompanhada com uma orientação nutricionais. Não dar outros leites ou fórmulas infantis para complementar o leite materno. Isso é desnecessário e faz que a criança mame menos no peito, reduzindo o efeito protetor do leite materno contra doenças e causando diminuição na quantidade de leite produzido pela mãe. E também o uso dessas fórmulas só deve ser feito em orientações profissionais. Não começar com alimentos sólidos ou pastosos antes dos 6 meses de idade. A criança amamentada que começa a receber qualquer outro alimento além do leite materno passa a mamar menos no peito. E nos primeiros 6 meses, o leite materno é o melhor alimento e supre todas as necessidades do bebê. Não oferecer mamadeira. Sugar em uma mamadeira pode confundir a criança, pois a maneira de sugar o peito e a mamadeira são bem diferentes, independente do tipo de bico de mamadeira. Não oferecer chupeta. As famílias oferecem a chupeta à criança para diversos tipos de situações, sendo a principal para acalmar a criança e diminuir o choro. Pode ser bem maléfico o uso da chupeta. As crianças tendem a mamar menos tempo no peito, podem deformar a boca, mau alinhamento dos dentes e provocar problemas na fala, mastigação e até mesmo na respiração. Não fumar durante a amamentação. As substâncias nocivas do tabaco, além de serem prejudiciais para a mulher, elas passam diretamente para o bebê, aumentando o risco de doenças respiratórias alérgicas. O tabagismo também pode afetar a produção do leite e alterar o seu sabor, podendo interferir no ganho de peso da criança. Não usar medicamentos por conta própria. Alguns medicamentos fitoterápicos, chás e ervas não devem ser utilizados pela mulher que amamenta, porque podem passar para o leite e infectar a criança. Para o uso de medicação, a mulher necessita de uma orientação médica. Não ingerir qualquer bebida alcoólica. O álcool não deve ser consumido pela mãe durante a amamentação, pois ele
pois além de diminuir a produção do leite, passa diretamente e rápido para o leite materno, e ali permanece enquanto houver algo no sangue. Uma curiosidade é que 240 ml de vinho ou também 2 latinhas de cerveja deve esperar 2 horas no mínimo para depois amamentar ou retirar o leite. Pode passar. Quando não é recomendado amamentar, mães infectadas pelo HIV, vírus da AIDS, HTLV1 e HTLV2, vírus que comprometem as defesas do organismo. Quando a mulher utiliza algum medicamento incompatível com a amamentação, tratamento de câncer, por exemplo. Mães usuárias regulares de álcool ou drogas ilícitas, maconha, cocaína, crack, anfetamina e outras. Em determinadas situações, recomenda-se a interrupção temporária da amamentação sob supervisão de profissional de saúde, como algumas infecções, consumo eventual e ou drogas ilícitas, vacina contra a febre amarela em mães de crianças menores de 6 meses, mulheres submetidas a alguns exames com radiofármacos. É possível que a mulher retire previamente o leite a ser oferecido à criança durante o período que não puder amamentar. Uma criança não deve ser amamentada por outra mulher que não a mãe, nem mesmo receber seu leite em copo, mamadeira ou outro utensílio, mesmo que essa mulher seja da família ou conhecida, por causa do risco de doenças pelo leite, como o vírus do HIV. É chamado de amamentação cruzada quando uma mulher amamenta o filho de outra. Mulheres com o vírus das hepatites A, B e C podem amamentar. No entanto, mulheres com hepatite C com mamilos machucados devem procurar um profissional da saúde. Pode passar. Então, as dificuldades mais comuns na amamentação. A demora na descida do leite pode ser uma. A descida do leite pode demorar um pouco para acontecer em algumas mulheres. Alguns fatores, como cesarianas eletivas, têm sido apontados como um fator associado na demora da descida do leite. Criança com dificuldade inicial para sugar. Algumas crianças apresentam dificuldade inicial para sugar o leite. Às vezes não conseguem sugar, resistem ao peito, choram, viram o rosto ou se jogam até para trás. Suspender o uso de bicos, de mamadeiras, silicones ou chupetas podem ajudar a sanar esse problema. Mamilo plano ou invertido. Essas situações podem dificultar na amamentação, mas não necessariamente impedi-la, pois a criança abocanha também a areola, e não apenas o mamilo. É fundamental que a criança se sinta confiante e bem e receba ajuda de todos nessa situação, especialmente da família e de profissionais da saúde. Mamilos doloridos ou machucados. Nos primeiros dias, a mulher pode sentir os mamilos bem doloridos ou um certo desconforto no início da mamada, mas a continuação da dor em algumas semanas pode ser um sinal de alerta. É ideal um acompanhamento médico. O engurgitamento mamário ou o leite empedrado. Outra dificuldade, principalmente nos primeiros dias, é a mama produzir mais leite do que o bebê consegue mamar. A mama começa a ficar muito cheia, a ponto de a pele ficar esticada, muitas vezes com a mama endurecida e com presença de alguns caroços. Mastite é o nome dado à inflamação da mama, que pode progredir ou não para uma infecção. Nessa situação, uma parte da mama fica inchada, avermelhada e também dolorida, o que costuma causar dores no corpo, febre e mal-estar. Pode acontecer quando o leite fica muito tempo parado no peito ou através de rachaduras no mamilo, que funciona como porta de entrada para bactérias. O bloqueio de ductos lactíferos. Os ductos são os canais por onde o leite passa dentro da mama. Eles podem ficar bloqueados em algumas situações. Quando o leite não é drenado adequadamente, quando tem uma pressão excessiva nas mamas, como por exemplo sutiãs apertados, ou até o uso de cremes que obstruem os poros de saída do leite. Pouco leite. A sensação de ter pouco leite é a razão mais comum para a oferta de outros leites e alimentos à criança. É importante saber que a mulher produz leite suficiente para amamentar sua criança, desde que ela sugue com frequência, tempo adequado e a pega esteja bem adequada. O choro ou outras reações não significam necessariamente que a mãe esteja com pouco leite.
A hiperlactação é quando a mulher produz mais leite do que o bebê consegue consumir e, embora não seja um problema, às vezes podem provocar algumas dificuldades na amamentação. A criança pode ficar irritada e até mesmo engasgar. Pode também ter muitos gases e cólicas. Pode passar, Carla. Oi, Carla. A Oi, Jéssica não conseguiu se reconectar. Aí eu vou ficar com a parte dela, tá? tá. Aí vamos para o desmame, ele deve ocorrer de forma natural, de preferência após os 2 anos. Aos poucos a mãe vai colocando alguns limites e tal, e gradativamente até suspender por completo a amamentação. Pode passar. Aí vem algumas dúvidas comuns, como leite fraco, que o João acabou de dizer que isso não existe. A maioria das mulheres produz leite suficiente para a criança, mas pode ocorrer de diminuir, o que pode ser revertido se manejado adequadamente. Para saber se o leite está sendo suficiente, tem que ficar atento a alguns sinais do bebê. Se ele está ativo, se ele responde a estímulos, xixi várias vezes ao dia, no mínimo 6 vezes no caso, a cor da urina e principalmente quanto ao crescimento da criança. E a quantidade do leite também não tem nada a ver com o tamanho das mamas. Em alguns casos, ter realizado cirurgia nas mamas pode interferir sim na amamentação, principalmente se for cirurgia de redução de mama. Pode passar. E se a mulher quiser amamentar seu recém-nascido junto com outro bebê, pode, só que a preferência sempre é do bebê mais novo. A criança em uma amamentação exclusiva pode ter alergia a alguns alimentos, pois ela entra em contato com eles por meio do leite. As mulheres podem amamentar seus gêmeos por 2 anos ou mais e de forma exclusiva nos primeiros 6 meses. Uma mulher que parou de amamentar pode voltar a amamentar, mesmo que não esteja produzindo leite. Esse processo é chamado de relactação. É possível uma mãe adotiva amamentar, é só procurar ajuda profissional. Toda mulher que amamenta é uma potencial doadora. Basta ser saudável e não tomar nenhum medicamento que interfira na amamentação. É isto. E a gente queria também, que eu te passei, né, ainda agora, fazer uma consideração quanto à amamentação no tempo de coronavírus. Tem como você falar isso, falar fechando, porque até eu colocar aqui projetar pode demorar mais um pouco. Não precisa, não tá, depois até eu encaminho para o grupo. A amamentação ela deve ser mantida, mesmo no caso de infecção, só que a mãe tem que tomar as medidas de proteção do bebê, para poder não deixar de viver esse momento, né? Uma recomendação do Ministério da Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz e da UF. Aí, para tal, você, mãe infectada pelo coronavírus durante o contato com seu bebê, incluindo a amamentação, deve se acercar de cuidados para proteger seu bebê do risco de transmissão do vírus, através das gotículas de respiração e tal. Aí vem toda a cartilha orientando lavar as mãos por pelo menos 20 segundos, usar máscara, seguindo os meios, mesmo com coronavírus, a mãe pode amamentar. E deixar sempre claro, no ponto no caso, se a gente estivesse palestrando, a gente ia procurar ser mais sucinto e reforçar sempre a questão da educação, do quanto a amamentação é importante, porque é a estratégia que mais contribui para evitar desnutrição, hospitalização, auxiliar na prevenção da mortalidade no primeiro ano de vida, e a prática é recomendada, né, pela Organização Mundial da Saúde. É isto. Então tá, pessoal, precisam de parabéns. Acabou que realmente estendeu um pouco, dependendo do local que vocês forem aplicar, sejam mais sucintos. Que excedeu um pouco. Até falou um pouco da parte do outro grupo, que são as mães que não podem amamentar. Mas estão de parabéns, tá? Vocês vão fazer ou colocar um trabalho, alguma outra forma de fixar, exemplificar, alguma coisa assim. Eu vi que vocês colocaram algumas imagens, né, da mama. Sim,
Procurando sempre essa parte mais educacional mesmo, procurar demonstrar os problemas que podem ocorrer, porque o visual sempre chama muita atenção, né? Principalmente pessoa que não tem tanto acesso à informação, sempre o visual fixa mais do que quando está escrito. Não. Então a gente iria focar sempre mais no visual. Tá. Então tá bom. Parabéns, pessoal. Obrigada aí. Então vamos lá. Eu recebi aqui, deixa eu só fechar aqui. Peraí. Eu vou colocar aqui mais um grupo. Foi o grupo do Ivan que me enviou aqui. Tá todo mundo aí? Pessoal? Eu acho que só a Tati que não conseguiu entrar. Mas eu acho que eles vão começar aí. Então vocês vão ser o próximo, pode ser? Carlos, você dá um minutinho só para a Crislane tentar ligar para a Tatiane para poder saber se aconteceu alguma coisa? Claro. O próximo grupo, gente. Tá faltando um trabalho ainda para me enviar. Bia, pode verificar aí, o Gabriel, pode verificar com o grupo que ficou faltando? Acho que é Marcelo, Matheus. Tem como verificar aí com eles? Foi o meu grupo que faltou, sim. Você vai apresentar? Você tá com o slide aí para me enviar? Olha, o slide não, porque não conseguimos preparar. Na verdade, teve pessoas que teve imprevisto, né? Sendo a maioria, que no caso um está sem internet, o outro está embarcado trabalhando, e o outro teve que sair. Mas eu tô com planejamento aqui, e se tiver que apresentar, eu vou apresentar aqui. Tá, Aí mas aí eu te mandei a parte escrita pelo e-mail. Tá, eu vou Não baixar tem o slide aqui, mas se for possível. Tá. Então deixa eu ir verificar se você mandou para o e-mail Da faculdade mesmo. da faculdade mesmo. Tá, ok. Calma aí, que acho que tem gente que entrou aqui. Conseguiu, pessoal, entrar em contato lá? Não, a gente não conseguiu entrar em contato não, mas a gente vai ver se a gente apresenta assim mesmo, porque se ela dá fazendo caixa postal, às vezes ela teve algum imprevisto. Então vamos começar. Provavelmente, porque ela estava por mim agora há pouco, aí do nada ela sumiu. Então calma aí, pessoal. Vou projetar aqui para vocês. Calma aí. Se o outro grupo estiver pronto, aí dava um tempo para ver se ela voltar. Mas se não quiser. Mas o outro grupo, acho que a Viviane pediu para. O outro grupo é a Viviane, não é, pessoal? Ela pediu para tentar também participar. Aí eu já, assim, sinalizei para ser o último grupo. Porque ela teve um imprevisto, ela já avisou já que ela já iria entrar mais atrasada mesmo. Ela tá aí? Sei. Acho que não. Acho que eu não tô vendo aqui não. Então vamos fazer o seguinte, vai iniciar no grupo agora do Ivan, e aí, de qualquer forma, a gente aguarda a entrar, mais ou menos, a gente aguarda um pouco ela entrar, e aí de repente ela consegue apresentar ou fazer uma conclusão, porque de qualquer forma ela não está conseguindo, vocês não estão conseguindo contato com ela, não é isso? Isso mesmo. Então. E aí? Podemos? Vamos?
Vamos lá. Tá aparecendo para vocês? Para mim está. Tá. Então, conseguindo contato com ela pode ficar com a conclusão ou, enfim, fazer alguma abordagem, tá? Tá super válido também. Então, pode iniciar. Boa noite, Carla. Boa noite a todos aí. Nós vamos fazer a introdução alimentar, né, do bebê. Já se foi falado algumas coisas já, e nós só vamos fazer alguns complementos aí. Nós, Brenda, Crislaine, eu, Monielle e Tatiane. Pode passar, Carla. Então, nós fizemos um cenário, né, onde as mães da creche Caminho do Saber, uma instituição privada, localizada no município de São Fidélis, encontra-se no momento de introdução alimentar e a maioria tem optado por ofertar sucos em vez de ofertar a fruta, com receio de que a criança engasgue, né? Então, a gente sabe, né, que isso não é verdade. As crianças em questão se encontram com a média de 8 meses de vida e as mães não permitem que a creche oferte frutas e as mesmas restringem da dieta da criança as frutas ofertadas em pedaços, oferecendo apenas suco. Por esse motivo, a instituição contratou uma equipe, que somos nós, para realizar uma oficina com essas mães, no intuito de instruí-las sobre o benefício dessa prática e o método de preparo das frutas para garantir a segurança da criança. A oficina tem mais ou menos uma duração de 60 minutos, sendo distribuído o tempo em 20 minutos de apresentação da equipe e palestra, 20 minutos de aula prática para aprender como cortar e ofertar as frutas, 20 minutos para que as mães fiquem à vontade para sanar as suas dúvidas e responder o questionário de opinião sobre a oficina. Pode passar, Carla. Conseguiu passar, Carla? Já. Vê se apareceu para vocês. Tá, deve aparecer aqui para mim. Eu vou dar continuidade, que não apareceu para mim, mas eu vou dar continuidade. Tá aparecendo não, pessoal? Para mim não apareceu não, mas eu vou dar continuidade, tá? Tá. Inserir frutas na introdução alimentar dos bebês é algo que pode parecer complicado para muitas pessoas, principalmente aí para as mães de primeira viagem. Há alguns processos que confundem os pais, que às vezes acabam agindo de forma errada. E nós, como nutricionistas, né, e pessoas responsáveis da área, temos a obrigação de esclarecer esses grupos em relação a alguns mitos sobre o período de introdução, principalmente aí de frutas, que é o nosso caso aí, do nosso objetivo principal, que as mães estão querendo introduzir frutas, introduzir sucos e não frutas, né, na alimentação dos bebês. A introdução alimentar serve para que a criança tenha o primeiro contato de sua vida com o alimento. Então, assim, é um momento muito importante que a gente tem que priorizar como pais e orientadores, né? Desde que o seu filho toque, morda, sinta a textura e o sabor de cada item. Então, assim, a mãe, por exemplo, que não quer que o filho suje a casa na hora dessa primeira alimentação, é muito complicado, porque a criança ela tem que sentir com as mãos, ela tem que ter esse contato, deixar realmente a criança tocar no alimento, sentir o alimento de uma forma geral. Para facilitar, você pode cortar em fatias os pequenos cubos e a depender do alimento. Então, existe muitos brinquedos que você pode estar utilizando para cortar
as frutas, né, de uma forma geral, os alimentos, nesse momento, para você tentar brincar com a criança, para que ela possa interagir ali com o alimento de uma forma geral. Além disso, essa também é uma forma correta de oferecer, para evitar que as fibras e os nutrientes dos alimentos se percam. Então, assim, na hora do suco, por exemplo, a gente sabe muito bem que a gente perde muita fibra, né? Então, na hora que você está consumindo o alimento, ele em pedaços, por exemplo, você consegue um aproveitamento melhor dessa fruta, né? Algumas das melhores frutas para o bebê, a gente tem aí, por exemplo, o abacate, que é rico em gordura monoinsaturada, gordura boa, que ajuda a controlar os níveis de colesterol. Temos a banana, né? E a gente tem um exemplo aí que, se possível, banana nanica, para ajudar aí na questão do intestino do bebê. Mamão, com muita água em sua composição. O mamão é uma fruta com excelente capacidade hidratante, uma ótima vantagem é que ajuda muito no bom funcionamento do intestino do bebê. Pode passar, cara. Passa mais um. Eu tô não, é esse aí quinto mesmo. slide. Esse aí Não, é esse mesmo. Volta para mim. Esse aqui? Isso. Aí a gente está falando sobre as razões do porquê a gente deve estimular a criança a mastigar. Aí está falando, existem várias razões que justificam ofertar as frutas em pedaços às crianças em pedaços, no caso maiorzinhos, em vez de forma líquida, né? Que é para estimular a mastigação. Ao mastigar a fruta, a criança estimula a musculatura da face. O processo de mastigação envolve a língua, lábios, maxilar e toda a musculatura do rosto da criança. O processo de mastigação, inclusive, estimula o crescimento ósseo dos arcos, até a erupção dos molares, que a criança evolui no processo mastigatório. O 2, oferecer sucos à criança, principalmente antes das refeições, pode fazer a criança perder a fome por se sentir saciado. Aí pode passar para mim. 3, pode influenciar na obesidade infantil se esse suco for adoçado, aparecimento das cáries e outros problemas de saúde. Porque não é bom, né, a gente oferecer açúcar antes dos 2 anos. E até no suco, que muitas mães, né, parentes, acham que se não tiver doce ou sal, a criança não vai querer. Aí no 4, em alguns casos, atrapalha a aceitação da água pela criança, pois quando ela sentir sede, provavelmente vai pedir por suco devido ao sabor. Se o suco for coado, as fibras do alimento são extraídas e pode auxiliar no processo de constipação intestinal. Aí, basicamente, já fala bem simplificado, né? E é isso. Para a gente sempre estimular a criança desde pequeno. O Ivan até falou sobre os cortes, que aí não precisa botar grande para criança pequena, mas estimular ele a comer com as próprias mãos, com pedaços menores, para estimular essa mastigação, para melhorar, né? Isso eu tenho até um exemplo que o meu filho, depois que ele ficou doente, uma época, ele, não sei se foi exatamente isso, mas eu sinto isso, que ele começou comendo tanta coisa líquida, caldo de feijão, que hoje em dia ele não aceita carne. Porque carne são os pedaços assim, mesmo pequenininhos, são os pedaços mais grossos. E ele não quer mais comer carne, assim. Fica aquele mastigando, assim, aquilo incomoda. E ele não quer, porque eu acho que perdeu um pouco... Dá licença. Tá bom. Perdeu um pouco esse estímulo, que está sempre estimulando as crianças a ter essa mastigação. É isso. Pode passar. Assim como na introdução alimentar de forma geral, quando você for introduzir as frutas, deve ser feita
também deve ser feita em etapa. Para iniciar a introdução alimentar, as frutas podem ser amassadas com uma colher, mas elas não devem ser processadas em liquidificador, não devem ser cozidas ou peneiradas, pois se preparadas das citadas formas, perdem suas fibras. É importante que as frutas sejam ofertadas sem caroço ou sem semente, principalmente em crianças que o nosso trabalho trata, que são crianças de 8 meses de vida. É muito importante que não tenha caroço nem semente, porque a criança não vai saber fazer essa separação. E, normalmente, porque até para segurança da mãe, pode começar dando as frutas amassadinhas para que a criança realmente não engasgue, porque a criança tem o hábito de botar o pedaço inteiro na boca, porque ela ainda não tem muita facilidade com manusear o alimento. Então, é importante que seja tudo feito em etapas, devagar e sempre, mas não deixando de fazer a etapa do processo da introdução alimentar. Pode passar, Carla. O próximo passo é ofertar as frutas em tamanhos maiores, cortadas em hastes ou inteiras. A fruta, como mamão e pêssego, podem ser cortadas em formatos da letra U, para facilitar que a criança pegue, com tamanho em média do punho fechado do seu bebê, pois nesse momento eles ainda não fazem movimento de pinça com os dedos, então pegará a fruta com a mão inteira. Também é importante que a fruta seja ofertada descascada. Quando iniciar a oferta da fruta em pedaços, as mães podem começar ofertando as frutas mais macias e depois, com a gengiva do bebê mais enrijecida, seriam ofertadas frutas como maçã. Aí tem o método BLW, que é um desmame conduzido pelo próprio bebê, né? Que é isso, que é você ofertar não só frutas, legumes, em pedaços maiores que a criança consegue pegar na mão, mastigar. E não existe nenhuma contraindicação, de modo geral, né? Claro que tem casos específicos, mas não existe nenhuma contraindicação de frutas para os bebês. Pode passar, Carla. A gente colocou uma imagem aí para vocês poderem perceber mais ou menos como é a alimentação de uma criança de 7 a 8 meses. Ela toma o leite materno, que ainda é importante, até completar 24 meses de vida, mas já é ofertado para ela frutas e outros alimentos, sejam eles em pedaços menores ou pedaços maiores, cortadinhos na colher ou amassados. Pode passar, Carla. E o final da nossa oficina é feito com questionário de opinião, porque a opinião das mães, nesse caso, é muito importante. E aí seria a maneira que a gente encontraria de saber como foi a aceitação delas na oficina, porque durante a oficina as mães cortariam as frutas, aprenderiam como que seria feita na prática, e aí seria a hora de questionar as mães. O primeiro questionamento fala: você pretende introduzir as frutas em pedaços na alimentação do seu bebê? A mãe vai responder sim ou não, para poder fazer uma análise quantitativa no final da oficina. O segundo questionamento: em breves palavras, descreva algo que você considerou relevante nas razões para oferecer a fruta em vez do suco ao seu bebê. Porque aí, como durante a oficina foi passado muitos métodos, benefícios que tem a fruta ao invés do suco, a mãe, para poder saber se a mãe estava prestando atenção na oficina, se ela realmente achou importante. O terceiro questionamento: segundo sua opinião, faltou algum aspecto a ser abordado na oficina? Se sim, qual? E o quarto questionamento: de 0 a 10, qual o nível de satisfação com a oficina, para a gente poder avaliar como foi a receptividade dessas mães? Deixe um comentário sobre a sua experiência com a oficina. E aí a oficina seria encerrada nesse momento, Carla. Entendi. Tati, cadê Tati, gente? Ela não conseguiu o mesmo nome. Então, vocês atenderam bastante o objetivo, porque foram assim, objetivos e colocaram do que foi solicitado.
realmente falar sobre a situação problema, o diagnóstico. Então, a situação problema foi a troca do suco, né, pela fruta aos 6 meses de idade. Sim. Abordaram, até falando sobre uma abordagem, né? O BLW, na verdade, não é um método, mas é uma abordagem. E trataram desse problema, exemplificando, demonstrando através de uma oficina e aplicando um questionário para verificar como que ter o retorno, né? Para saber se as mães conseguiram identificar. Foi. Procuramos ser o mais simples possível, porque até se a gente reparar, essas mães, elas não têm um entendimento. Né? Tanto que elas questionaram. Então, a gente não buscou um raciocínio muito longo, né? Até porque você nos deu 15 minutos, né? Sobre o assunto, entendeu? Então, foi uma coisa bem objetiva mesmo para a gente tentar abrir a mente delas, né? E solucionar esse problema, né? E baseado também numa aula que você deu. Você disse que quando a gente leva para pessoas, elas não querem saber aquilo especificamente o que um nutricionista vai saber. Quer saber de maneira generalizada, uma questão mais na prática. Social, na prática. Isso. É isso aí. É isso aí. Ela não quer saber de propriedade. Ela quer saber que aquele alimento é bom, o suco que pode impactar uma criança de 6 meses, o que a fruta vai favorecer e fazer com que essa mensagem chegue. É isso aí, simples objetivo. Por quê? Faz com que em outro momento elas entenderam. Quanto mais enxugar a informação, mais elas vão captar e o próximo evento que vocês tiverem vai ser da mesma forma. E aí você vai ver até a evolução quanto ao aprendizado, porque muita informação, é muito difícil elas captarem dessa forma, né? Então, assim, foi bem objetivo, estão de parabéns, atenderam realmente do que foi solicitado. Objetivo mesmo, tratar o diagnóstico, fazer as perguntas do conteúdo, como tratar, como identificar, como utilizar a estratégia e como analisar também a aceitação da informação pelo público. Então, de parabéns, está tudo ok. Tá ok. Obrigado. Eu vou aqui passar para o... Só vou verificar aqui o próximo... Peraí. Pessoal, o grupo que ficou faltando, eu vou colocar aqui, só vou pedir para vocês já... Pedir para vocês iniciarem. Vocês estão vendo alguma coisa? Estão, gente? Não. Tá, deixa eu só colocar aqui. Matheus, seu grupo já está pronto? Na verdade, só tem eu mesmo. Viviane não conseguiu entrar ainda? Não.
Oi. Oi. Vê se tá aparecendo. Tá aparecendo não. Não, mas já apresentei. Vê se tá aparecendo agora. Tá aparecendo sim. Calma aí. Tá dando pra ver agora? Uhum. Pode começar, 15 minutos. Bom, o nosso objetivo era planejar um folder ou um panfleto, o qual nele ia conter todas as dúvidas mais frequentes, né? Que a pessoa gestante, quando não se pode amamentar. E nele ia conter os tópicos, onde tem os pontos que, os casos em que as mulheres não devem amamentar. Um dos pontos é quando a mãe tem soro positivo HIV. Caso a mãe seja portadora do vírus HIV, não deve-se, em momento algum, amamentar o bebê, porque existe risco do vírus passar para o leite, contaminar assim a criança. O mesmo se aplica em doenças como hepatite B e C, com alta carga viral, ou situação em que a mãe esteja contaminada por algum micro-organismo ou possua alguma infecção no mamilo, por exemplo. O outro fator também é quando a mãe está fazendo algum tipo de tratamento. Caso a mãe seja portadora, caso a mulher esteja nas suas primeiras semanas de tratamento à tuberculose, ou estiver realizando tratamento contra o câncer, como radioterapia ou quimioterapia, entre outros remédios que passam para o leite materno e possa assim também causar danos ao bebê. Ela não deve amamentar o seu filho. Em casos também, vamos para o terceiro tópico, que é quando a mãe é usuária de drogas. Se essa mãe é usuária de drogas ou consome bebidas alcoólicas, também não deve amamentar, porque essa substância passa também para o leite. É como foi explicado pelo grupo anterior, que isso é tudo aquilo que a mãe consome, isso passa para o leite, sendo eles tanto por benefício, né, quanto por malefício, podendo assim prejudicar o desenvolvimento da criança. E também tem o ponto quando o bebê tem a fenicitonuria ou galactosomia, entre outras doenças metabólicas. E isso é algumas das doenças que impedem o bebê de digerir o leite materno de forma correta. E por vezes as mulheres também colocam silicones nas mamas ou realizam algumas cirurgias de redução mamária, também não conseguem amamentar por alteração anatômica da mama. E então, a gente frisa aqui o que fazer quando a mãe não consegue ou não pode amamentar seu filho. Contendo esses itens que eu já citei, ou alguma coisa que interferiu na amamentação. Tem um exemplo de uma pessoa que me contou uma vez que ela teve que parar não, né? Secou. Não teve mais leite para passar para o seu filho devido ao uso de alguns remédios de hormônios, e ela também era muito focada em questão do seu físico. Não estava satisfeito e passou a tomar remédios para emagrecimento. E um deles, se eu não me engano, era o dietiropiona, entre outros também que ela tomava junto. Isso acabou acarretando com que ela não tivesse mais leite materno para o seu filho. E a condição foi ela procurar um profissional, né?
que é o que eu vou dizer agora, que são as formas lácteas. E precisamos, de fato, recorrer a um profissional especializado que indica a fórmula adequada, o volume que deve ser ingerido por vez e o total de fórmula ingerida por dia, que seu filho tenha todas as calorias e nutrientes necessários para manter o crescimento normal. Entendamos que a fórmula láctea existe desde a sua origem para funcionar como um medicamento. Na ausência da alimentação natural, ou seja, o leite materno, na impossibilidade da criança receber o leite materno entre prescrição da forma láctea. Mas aí há o questionamento das fórmulas serem muito caras. Existem outras opções? E existe sim. No caso onde os países ou cuidadores não possuem recurso financeiro suficiente para manter a alimentação do bebê com fórmula, o Ministério da Saúde, em sua publicação Saúde da Criança, Nutrição Infantil, Aleitamento Materno e Alimentação Complementar, explica que, quando o desmame não pode ser revertido após a orientação e acompanhamento dos profissionais, ou em situações em que a mãe não está recomendada amamentar, como o caso da mãe que é soropositiva, como eu já disse, a melhor opção para as crianças são totalmente desmamadas, com idade inferior a 4 meses, é o alimento lácteo, por meio da oferta de leite humano pasteurizado proveniente de um banco de leite humano, quando disponível. O Ministério da Saúde acrescenta ainda que é conveniente evitar o leite de vaca não modificando o primeiro ano de vida em razão do pobre teor e baixa disponibilidade de ferro, o que pode predispor à anemia e pelo risco maior de desenvolvimento de alergia alimentar, distúrbio hidroeletrolíticos e predisposições futuras para o excesso de peso e suas complicações. Dessa forma, conhecendo todos os riscos inerentes à alimentação não natural nos primeiros 6 meses de vida e verificando a compra de forma láctea, não está dentro do padrão socioeconômico da família. Segue recomendações para diluição de leite integral, visto que as suas composições é extremamente prejudicial à saúde da criança. E aqui a gente fez alguns quadros, né, que seria também colocado no folder, que seja no panfleto, que ia para casa do cada mãe, que no caso é o nosso público-alvo, que são as gestantes, ia conter essas... Você pode descer, Carla, por favor, para mostrar para eles que eu fui falando e eu nem falei para você ir acompanhando, porque eu não fui acompanhando com você, não. Você está me ouvindo? Estou ouvindo, tô descendo aqui. Aqui tem uns quadros falando da diluição para menores de 4 e aqui falando sobre a quantidade da proporção de leite, de água e acrescentar também o óleo. Isso aí. Qual a quantidade deve ser fornecida de acordo com cada faixa etária. Na verdade, o volume recomendado é de 25 a 30 ml por quilo por refeição. Por exemplo, se a criança tem 5 quilos, deve receber um volume de leite ou fórmula láctea de 150 ml por cada refeição. É importante salientar também que essa recomendação é geral, mas não dispensa uma orientação de um profissional da área para avaliar cada caso, porque cada caso é um caso. Então, cada criança é uma criança. Então, isso não dispensa o acompanhamento de algum profissional. Uhum. E a gente finalizaria, né, com esses pontos, assim como também perguntando algum questionário
porque sobre esse ponto é crucial a gente passar para as mães, né, gestantes, porque tem muitas pessoas que não têm o total conhecimento do qual a importância de uma boa alimentação em si para passar, né? Não só para essas mães que têm esses problemas que não podem amamentar, mas para outras também não vir ter o mesmo problema, mesmo sendo saudável. Então, isso seria o nosso trabalho. Tá. Entende? Aí só ficou faltando aqui a quantidade de óleo. Que é uma quantidade de óleo também que acrescenta. Quantidade de Óleo. óleo? Que é uma quantidade também que acrescenta. Eu acho que o mais importante é que essa diluição aqui é em casos assim excepcionais que a família não tenha condição nenhuma Justamente, mesmo não tem e uma criança condições. esteja muito baixo, isso, muito baixo peso mesmo, que a família não tenha condição Não tem nenhuma. Por condições quê? nenhuma. Porque as mulheres, por exemplo, HIV, com essas complicações que não podem ofertar o leite materno, existem programas nos municípios que têm verbas específicas para compra, tá? Então pode acontecer dessa forma. Então essa diluição aqui assim, é muito raro mesmo utilizar, porque apesar da lata de leite tem vários preços, né? Por exemplo, de 0 a 6 meses, tem vários tipos. E tem umas que são, obviamente, um valor mais acima, devido à composição do óleo, né? Devido à composição de probióticos, e as que não tem, que são um valor mais baixo. Então, mesmo assim, deve ter uma cautela muito grande, porque a diluição, até fazer o preparo, ferver, fazer a diluição correta, adicionar, isso é um risco muito grande de contaminação e para essa criança. Então, assim, Matheus, você sozinho, né, apresentar, então, assim, parabéns por você, né, vir com a cara e a coragem de apresentar. Faltou, assim, alguns detalhes nesse sentido de que, obviamente, você com o grupo te apoiaria de uma forma melhor, sanando, né, alguns ajustes aqui que está faltando, mas você está de parabéns, né, sozinho, tá aí, apresentou, fez sua parte, apresentou mesmo o trabalho sem o slide, algumas, como eu falei, alguns detalhes aqui para afinar, tá? Foi objetivo em questão das mães que, né, não podem amamentar, sugeriu algumas alternativas e, assim, não sei o restante do grupo, só a Viviane que deu uma possível justificativa e o Lucas está embarcado, então só vou pedir depois para ele entrar em contato, por favor, se depois puder entrar em contato com ele, avisar para ele me enviar a escala dele. E aí o Marcelo, eu não sei o que aconteceu, porque ninguém me justificou. O Marcelo falou que ele está sem conexão à internet. Tá, então... Deixa eu só voltar aqui também. Então, então, tá todo mundo de parabéns. Então, quem não me enviou, me envie o trabalho pelo e-mail, tá? Então, o desafio é que a gente conclui mais uma parte para a semana que vem. Vou pedir também para vocês entrarem com 10 minutos de antecedência para a gente testar, vai ser um link. Eu vou pegar pontos principais, da qual eu já falei. Como eu falei, não vou nada de decoreba de data, mas vocês terem um entendimento, né, de um contexto histórico. E vocês têm alguma dúvida? No caso, sobre hoje, alguma coisa de hoje? Ou de hoje, ou alguma dúvida? Não. Então, para a semana que vem vai ser a prova
ser como? Vai ser um link que vai ser disponibilizado antes, minutos, quando vocês entrarem, vai ser disponibilizado esse link, e aí vocês têm até vocês têm até, né, o horário até 10 horas para concluir, tá? Entendi. Aí, no caso, É teste ou prova semana que vem? Prova, porque os trabalhos foram contabilizados já, vão ser os trabalhos 2 pontos, o desafio 2 pontos e a prova semana que vem. Todo mundo, gente, semana que vem é semana de prova. Já enviaram esse comunicado para vocês. Eu avisei desde semana retrasada. Carla, Oi. Só para deixar frisar novamente que a Jéssica, a internet dela é rural mesmo, ela mora na roça. Que ela tentou, chegou a entrar, mas por isso que ela não conseguiu, tá? É por causa da internet mesmo. Tá, essas questões eu peço até que quem não conseguiu apresentar entre em contato comigo e eu vou tratar de forma individual e conversar com a secretaria para ver o que vai poder ser feito. Se a pessoa vai apresentar um trabalho, vai entregar um trabalho escrito à parte, o que essa pessoa vai fazer? Para contabilizar, para não ficar sem nota, entendeu? Então, provavelmente a pessoa vai ter que fazer um trabalho à parte para entregar. Ok? Vem cá, Ok. em relação à prova, Aham. tem alguma coisa que você possa falar aí? Eu vou fazer eu vou disponibilizar para vocês um podcast com resumão. Então, obviamente, são os tópicos que eu vou falar. E um contexto histórico, né, para saber o que desde que isso antecedeu a educação nutricional. Como eu falei, eu não vou cobrar data de nada, mas que vocês entendam todo um caminho, né, que aconteceu até os dias atuais. Entendi. Então, Esse link ele vai mandar? Oi? É um link? Não, eu vou gravar pelo WhatsApp mesmo. Ah, sim, e vai colocar lá. Eu vou disponibilizar para a secretaria e posso disponibilizar também para o grupo de vocês, no grupo de... Pode mandar para a representante e ela distribui lá no nosso grupo. Ou pode mandar para o grupo mesmo, que eu envio o material para vocês. Mas o que eu estou falando, lá vai ser um resumão do resumão, entendeu? Então... Para a gente ter ideia. Tá bom. Então, por favor, gente, semana que vem, entram com antecedência. Eu sei que tem os imprevistos vão ser possivelmente tratados, mas vocês vão ter que, de uma certa forma, comprovar a nota, então vão ter que, de alguma outra forma, fazer, refazer uma atividade entregando, tá? Na verdade, quem não fez no horário vai ter que fazer novamente uma outra atividade. E aí que vocês consigam entrar com antecedência, quem não conseguiu por algum motivo, que entre em contato justificando, porque a gente não vai ficar correndo atrás, igual hoje, os trabalhos. Quem não entrou em contato, que não me justificou antes, porque alguma coisa aconteceu, eu ainda, amanhã, depois a pessoa pode entrar em contato para a gente tratar de forma individual. Então, assim, eu não vou ficar ligando, não vou ficar mandando mensagem para os alunos, né, para saber o que aconteceu. Então, quem não apresentou, que entre em contato para a gente analisar o que pode ser feito, tá? Quem não justificou, quem não teve, anteriormente não justificou, ou tem possibilidade, né, de enviar testado, algo que seja, tá? Ok, pessoal? Ok, tá. Ok. Então tá bom, até semana que vem, estudem, vou disponibilizar para vocês amanhã esse resumão do resumão, e aí vocês pegam os pontos principais, tá? E então as provas já começam na semana que vem, para quem não tá se recordando aí, começa na segunda, vai
até sexta, tá? O comunicado já a lista já passou, acho que mais de 15 dias para vocês no grupo. E, Carla, uma dúvida. No caso, você vai estar online para tirar alguma dúvida, alguma coisa? Não, né? Vai. Não, vou estar. Vou sim. Entendi. Tá. Vou estar online. É um link que vai ser disponibilizado. Cada um vai ter o acesso a esse link e é uma plataforma que vocês, cada um vai colocar lá a sua resposta e aí vai enviar, entendeu? Entendi. E aí as respostas vão ser contabilizadas. Deve ser parecido